O remédio espiritual do arrependimento. Componente do arrependimento. Thomas Watson. Nasceu em 1620 e voltou ao Senhor em 1686. Componente 2. Tristeza pelo pecado. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Salmos 38:18. Ambrósio chamava essa tristeza de amargura da alma. A palavra hebraica, que se traduz por ficar triste, significa ter a alma, por assim dizer, crucificada. Isso precisa estar presente no verdadeiro arrependimento. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão. Zacarias 12:10. Como se sentissem os cravos da cruz penetrando o seu lado. Uma mulher pode esperar ter um filho sem dores, assim como alguém pode esperar arrepender-se sem tristeza? Aquele que crê sem duvidar, põe sob suspeita a sua fé. Aquele que se arrepende sem entristecer-se, nos deixa incertos de seu arrependimento. Essa tristeza pelo pecado não é superficial, é uma agonia santa. Nas Escrituras ela é chamada de quebrantamento de coração. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Salmos 51:17. O rasgamento do coração. Rasgai o vosso coração, em Joel 2:13. As expressões bater no peito, em Jeremias 31:19 e Lucas 18:13. Cingir o cilício, em Isaías 22:12. Arrancar os cabelos, em Esdras 9:3. Todas essas expressões são apenas sinais exteriores de tristeza. Essa tristeza implica tornar a Cristo precioso. Ó, quão precioso é o Salvador para uma alma atribulada. Agora Cristo é de fato Cristo, e a misericórdia é realmente misericórdia. Enquanto o coração não estiver repleto de compulsão, ele não estará pronto para o arrependimento. Quão bem-vindo é um cirurgião para um homem que sangra por suas feridas. 2. Implica em repelir o pecado. O pecado gera tristeza, e a tristeza mata o pecado. A água salgada das lágrimas mata o verme da consciência. 3. Implica preparar-se para receber o firme consolo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmos 126:5. O penitente tem uma semeadura de lágrimas, mas uma colheita deliciosa. O arrependimento rompe os abscessos do pecado e em seguida a alma fica tranquila. O ato de Deus em afligir a alma por causa do pecado é como o agitar da água que trazia cura no tanque, como está em João 5:4. Contudo, nem toda tristeza evidencia o verdadeiro arrependimento. O que é esse entristecer piedoso? Há 6 descrições. 1. A verdadeira tristeza espiritual é interior. É interior em 2 maneiras. É uma tristeza de coração. A tristeza dos hipócritas evidencia em sua face somente. Desfiguram o rosto. Mateus 6:16. Mostram um rosto melancólico, mas a tristeza deles não vai além disso. Como orvalho que umedece a folha, mas não penetra a raiz. O arrependimento de Acabe foi uma exibição exterior. Seus vestidos foram rasgados, mas não o seu espírito, como está em 1 Reis 21:27. A tristeza segundo Deus avança mais além. É como uma veia que sangra internamente. O coração sangra por causa do pecado. Compungiu-se-lhes o coração, como está em Atos 2:37. Assim como o coração tem a parte principal no ato de pecar, o mesmo deve acontecer no caso do entristecer-se. Paulo lamentava por causa da lei em seus membros, em Romanos 7:23. Aquele que lamenta verdadeiramente o pecado se entristece por conta das incitações do orgulho e da concupiscência. Ele se entristece por causa da raiz de amargura, embora ela nunca prospere ao ponto de levá-lo a agir. Um homem ímpio pode sentir-se atribulado por pecados escandalosos.
Um verdadeiro convertido lamenta os pecados do coração. 2. A tristeza espiritual é sincera. É a tristeza pela ofensa e não pela punição. A lei de Deus foi infringida e o seu amor abusado. Isso leva a alma às lágrimas. Uma pessoa pode ficar triste e não se arrepender. Um ladrão fica triste quando é apanhado, mas não por causa do roubo, e sim porque tem de sofrer a pena. A tristeza piedosa se expressa principalmente por causa da transgressão contra Deus. Portanto, se não houvesse uma consciência a ferir, um diabo a acusar, um inferno para servir de castigo, a alma ainda se sentiria triste por causa da ofensa praticada contra Deus. Oh, que eu não ofenda o meu bom Deus, nem entristeça o meu Consolador. Isso parte o meu coração. 3. A tristeza espiritual é repleta de confiança, é mesclada com fé. A tristeza bíblica afundará o coração, se a roldana da fé não o erguer. Assim como o nosso pecado está sempre diante de Deus, assim também a promessa de Deus tem de estar sempre diante de nós. 4. A tristeza espiritual é uma grande tristeza. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimom, em Zacarias 12:11. 2 sóis se puseram no dia em que Josias morreu, e houve enorme lamento fúnebre. A tristeza pelo pecado deve chegar a este nível. 5. A tristeza espiritual é, em alguns casos, acompanhada de restituição. Aquele que por injustiça errou contra outrem em seus bens, lidando com fraude, deve em sã consciência realizar a compensação. Há um mandamento claro quanto a isso. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição. Lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Números 5:7. Por isso Zaqueu fez restituição. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Em Lucas 19:8. 6. A tristeza espiritual é permanente. Não são algumas lágrimas derramadas ocasionalmente que servirão. Alguns derramarão lágrimas ao ouvirem um sermão, mas isso é como uma chuva de abril, logo acaba. Ou como uma veia aberta e fechada novamente. A verdadeira tristeza tem de ser habitual. Ó cristão, a doença da sua alma é crônica e a recaída frequente. Portanto, você tem de tratar-se com remédio continuamente por meio do arrependimento. Essa é a tristeza segundo Deus. Amém.